Bem-vindo ao nosso canal Orações Poderosas. Aqui compartilhamos momentos de conexão espiritual e reflexão através de belas orações. Hoje vamos falar sobre orações poderosas feitas pelas esposas para cobrir o marido de bênçãos e fortalecer o casamento. Já repararam em como as complexidades do corpo humano refletem a sabedoria inexplicável e o poder insondável do nosso Deus infinitamente criativo? A contemplação da incrível beleza de como homem e mulher se encaixam perfeitamente, como duas peças de um quebra-cabeças magnificamente elaborado, faz o meu coração disparar. À medida que embarcamos nessa jornada de oração por nossos maridos, da cabeça até os pés, faremos uso de referenciais físicos das partes externas do seu corpo para representar aspectos espirituais, psicológicos e emocionais do seu homem interior. Então vamos começar a orar por esta fabulosa obra de arte, o seu marido. A oração pode mudar tudo. Se você não for uma mulher recém-casada, você muito provavelmente já deve ter percebido que uma união abençoada não prospera sem muito trabalho da nossa parte. E eu ouso afirmar que nosso trabalho mais importante como esposas é feito de joelhos. O salmista escreveu: "Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda." Salmos, capítulo 127, versículo 1. Somente Deus poderá proteger verdadeiramente o seu casamento e o seu marido. E Ele convida você a participar na liberação do seu poder por meio da oração por seu marido e a virar a chave que abre os celeiros de bênçãos nos céus para que elas sejam derramadas sobre a vida dele. Como esposa, você tem o poder de abrir as comportas do céu por meio da oração em favor do seu marido. Se ele ainda não segue a Cristo, se ainda é novo na fé ou se vive uma fé ardente e firme, a pessoa mais qualificada para orar pelo relacionamento dele com Deus é você mesma. Independentemente de onde o seu marido está no trajeto entre a descrença e a fidelidade, quero incentivá-la a orar. Apesar de não termos autoridade sobre nossos maridos, nós, de fato, temos autoridade sobre todo o poder do inimigo que procura lhe fazer mal. Por meio da oração, os planos do inimigo são interceptados. Os principados e as autoridades são derrotados. Pela oração, o poder e a provisão de Deus fluem para dentro da vida do seu povo. Paulo nos informa que o casamento entre um homem e uma mulher é um exemplo terreno do relacionamento espiritual entre Cristo e a Igreja. Por essa razão, obviamente, o diabo, Satanás, deseja destruir esse modelo microcósmico. O poder da oração perseverante faz-me passar muitas horas orando por meu marido. Eu não tenho uma grande história para contar sobre como Deus pegou um casamento terrível e tumultuado e transformou milagrosamente num romance digno de um livro, com cavalos brancos, romantismo e corridas em direção ao pôr do sol, deixando todos os problemas e toda a escuridão para trás. Meu casamento é real, já teve altos e baixos. Nós já tivemos uma boa noção do que são tanto o tumulto quanto o romance. Nosso relacionamento não é um conto de fadas. Nosso casamento se parece mais com um jornal de tiragens diárias, uma página após a outra, um dia após o outro. 11.680 dias até o momento. Algumas passagens estão úmidas pelas lágrimas. Outras estão com a página dobrada por serem as minhas favoritas. Algumas páginas da nossa história estão manchadas por momentos em que quisemos apagar as palavras que dissemos, mas não conseguimos. Outras estão desgastadas pela leitura repetida de acontecimentos marcantes. Para a maioria dos casais, a vida é o dia a dia. Entretanto, o acúmulo de pequenas desavenças pode ser como a corrosão causada lentamente pelos cupins, que abalam os fundamentos do que parece ser uma estrutura sólida, destruindo de forma tão certeira como se fosse o ruído ensurdecedor de um terremoto inesperado. Nos primeiros anos do nosso casamento, minhas orações por meu marido eram mais orientadas por conflitos. Quando surgia uma situação complicada, quando o trabalho era difícil, quando as finanças estavam apertadas, quando nossa relação estava conturbada, quando o estresse tinha aprisionado nós dois, e orava e pedia a intercessão do Pai Celestial. E sim, eu via a mão de Deus agir em resposta àquelas orações de intercessão em favor do meu marido. Porém, à medida que meu entendimento sobre a oração ia amadurecendo, o mesmo ocorria com minha intercessão pelo meu marido. Meus gritos desesperados a Deus nas dificuldades se transformaram em conversas diárias, da forma mais simples.
Eu orava por proteção e provisão de Deus para meu marido, na base de um passo após o outro. O meu casamento não saiu milagrosamente da beira do desastre, mas sim, progressivamente, por meio da oração perseverante. Eu havia me agarrado às mãos de outras mulheres que também haviam passado pela mesmíssima experiência. Como, por exemplo, a Betty, cujo marido era viciado em pornografia, mas, por causa da sua intercessão, procurou ajuda e libertação. Há também a Joana, cujo marido chegou a procurar o divórcio, mas por causa da sua intercessão, voltou a se apaixonar por ela. A Patty, cujo marido se consumia em trabalho e nos ganhos financeiros, mas por causa da sua intercessão, voltou-se de coração para as coisas da casa novamente. E também a Miriam, cujo marido estava preso à dor de um passado abusivo, mas por causa da sua intercessão experimentou a liberdade da cura e do perdão. Eu me agarrei às mãos dessas mulheres. Eu ouvi o clamor delas. Eu me uni a elas em oração. Eu testemunhei o milagre na vida delas. E eu quero que você, que está me ouvindo nesse momento, também faça parte disso e testemunhe o poder de Deus. Você pode estar achando que seu casamento não tem mais solução. Muita dor para ser curada. Feridas demais para serem fechadas. Erros demais para serem consertados. Ressentimentos demais para serem tratados. Amargura demais para ser resolvida. Destruição demais para ser reconstruída. Traições demais para serem perdoadas. Demais. Demais. E demais. Talvez você sinta que seu casamento está tão destruído que não há mais nada a fazer a não ser orar. Bem, glória a Deus por isso, então. Estou feliz que você não entregou os pontos. Deus é especialista em ressurreições. Ele traz os mortos à vida. E isso inclui também os casamentos que parecem não ter mais esperança. A Bíblia nos mostra diversas vezes que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Quando Deus disse a Abraão que sua esposa de 89 anos teria um bebê, Sara, que ouvia a conversa escondida, riu. O mensageiro de Deus respondeu calmamente: Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Gênesis, capítulo 18, versículo 14. No Novo Testamento encontramos palavras semelhantes quando o anjo Gabriel apareceu a uma jovem virgem chamada Maria e lhe disse que ela daria à luz um filho. Como isso será possível? Perguntou Maria ao anjo, já que sou uma virgem? Gabriel então respondeu: Nada é impossível para Deus. Lucas capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Pode parecer que seu casamento já ultrapassou o ponto em que poderia ser salvo. No entanto, nosso Deus é especialista em trazer vida àquilo que morreu. Ele pode transformar um vale de ossos secos num grande exército, e também pode transformar um casamento sofrido em um testemunho vivo e que respira a misericórdia e graça de Deus. Pois nada é impossível para Deus. Venha tomar parte no milagre por intermédio da intercessão. É hora de iniciarmos esta incrível aventura de orar pelo seu marido da cabeça até os pés. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, versículo 1. Fico muito entusiasmada só de pensar nas coisas tremendas que acontecerão no seu casamento e na vida de seu marido. 30 dias para orar por seu marido da cabeça até os pés, seguindo as Sagradas Escrituras. Mas antes, peço para que você se inscreva no nosso canal, curta e também clique no sininho para receber notificações sobre nossas atualizações e permitir que a energia positiva das orações transforme sua vida. Irmãos e irmãs, também quero apresentar a nossa escola de oração e intercessão. Saiba que a oração verdadeira é a mais poderosa arma contra os poderes das trevas. É também a chave que abre os tesouros do céu para o homem. Aplicando os ensinamentos da nossa escola, você conseguirá ter uma vida de oração, intercessão e batalha espiritual abençoada. Nossa escola foca nos ensinos bíblicos e práticos para uma intercessão poderosa, ainda que você não tenha experiência, pois tudo é ensinado passo a passo. Para saber mais, clique abaixo no link da descrição ou no link do primeiro comentário, e assim poderá conhecer nossa escola de oração e intercessão. Ao ingressar em nossa escola, você mergulhará no conhecimento de segredos espirituais e bastidores da prática sobre oração, intercessão e batalha espiritual. Bom, agora vamos iniciar nossa oração. Agora peço que se concentre e se posicione em modo de oração. Vamos nos conectar com o divino. Vamos iniciar. 5º dia de oração por seu marido da cabeça até os pés, seguindo as Sagradas Escrituras.
Meu Senhor querido, faz com que o meu marido se lembre do teu grande amor por ele neste dia. Ajuda-o a lembrar-se de que as tuas misericórdias jamais falham e se renovam a cada nova manhã. Desperta nele memórias de como tu o resgataste do perigo, salvaste-o do juízo eterno e o protegeste do mal no passado. Grande é a tua fidelidade, ó Deus. Pai amoroso, abre os olhos do meu marido para que ele enxergue toda a tua obra ao seu redor. Protege-o da cegueira espiritual que poderia impedi-lo de ver a tua glória naquilo que fizeste e em tudo o que fazes. Ajuda-o a lembrar-se de que ele já foi cego, mas que agora tu o fizeste enxergar. Senhor, sintoniza o ouvido do meu marido à sabedoria e ao entendimento. Desperta-o para se desviar de pessoas insensatas e das conversas torpes, para que busque pessoas sábias e palavras sábias. Guarda os lábios do meu marido. Faz com que ele tenha cuidado com o que falar e quando falar. Ajuda-o a pesar as suas palavras com sabedoria antes que elas fujam pela porta da sua boca e impede-o de pronunciar palavras agressivas, das quais mais tarde ele venha a se arrepender. Deus de toda sabedoria, quando o meu marido tiver que tomar uma decisão hoje, oro para que ele pese bem as suas opções na balança da tua palavra. Dá-lhe entendimento para que ele possa discernir o reto caminho e fazer a melhor escolha. Senhor, obrigada por ser o supremo pastor que conduz, protege e cuida do meu marido. Lembre-o de que, por seres tu, o seu pastor, ele tem tudo de que precisa. Oro para que o meu marido não estime, nem se apegue a nenhum pecado no seu coração. Convença-o a confessar o seu pecado rapidamente e a se arrepender completamente dele. Em nome de Jesus, amém. Senhor onipotente, coloca uma cerca de proteção ao redor do meu marido, da nossa família e de tudo o mais que temos. Rodeia o meu marido por todos os lados com a tua presença protetora. Preserva a sua entrada e a sua saída. Guarda-o debaixo do teu olhar vigilante e terno cuidado. Faz com que o meu marido olhe para ti e para a tua força, em vez de depender de si mesmo. Seja quando ele precisar de força para seguir pelos teus caminhos ou para se desviar da tentação, oro para que ele não confie na sua força de vontade, mas no teu magnífico poder. Pai Celeste, coloca no meu marido o desejo e a determinação para prestar atenção e seguir os teus mandamentos, para que ele sempre esteja por cima e jamais por baixo, para que ele seja cabeça e não cauda. Por favor, Senhor, abre o depósito teu tesouro e faz chover bênçãos sobre as obras das mãos dele. Senhor, oro para que o amor e a fidelidade do meu marido a mim e ao nosso casamento jamais abandonem o seu coração. Faz com que ele prenda os nossos votos ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Independentemente das lutas que enfrentarmos, oro para que o seu amor por mim e para que o meu amor por ele jamais diminua. Ajuda o meu marido a cultivar amizades com pessoas sábias e se livrar de relacionamentos com pessoas insensatas. Mostra-lhe como discernir rapidamente a diferença. Obrigada por criar o mais íntimo do ser do meu marido, por tê-lo tecido no ventre da sua mãe. Eu te louvo porque o fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Louvo-te pela forma meticulosa como formaste os aspectos sexuais do seu corpo. Oro para que lhe abençoes com vitalidade e boa saúde. Fortalece a fé do meu marido para que ele não vacile naquilo em que crê, mas permaneça firme na fé e continue a te seguir. Senhor, como os teus olhos estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que te dedicam totalmente o coração, oro para que tu repouses sobre o meu marido. Mostre a ele o que significa estar completamente comprometido contigo e fortalece-o a fazer disso uma realidade na sua vida. Quando ele exercitar a sua fé de modo regular, por favor, aumenta poderosamente a sua força. Pai bendito, guarda os pés do meu marido à medida que ele andar pelo caminho da vida. Guarda cada um dos seus passos.
Protege-o de ser seduzido pelas trevas e mantém-no no caminho bem iluminado da tua perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, peço mais uma vez para que você se inscreva no nosso canal. Curta e também clique no sininho para receber notificações sobre nossas atualizações e permitir que a energia positiva das orações transforme sua vida. Também quero lembrá-los da nossa escola de oração e intercessão. Eu te pergunto, você quer experimentar uma conexão profunda com Deus? A escola de oração e intercessão é o caminho. Nossa escola ensina como se comunicar eficazmente com o divino, enfrentar desafios espirituais e ser um agente de transformação. Faça parte da escola de oração e intercessão. Agora, clique no link abaixo e também deixe um comentário nesse vídeo para sabermos se vocês estão gostando dos nossos conteúdos. É um incentivo para continuarmos nossos trabalhos. Se desejar, também pode deixar pedidos de orações específicas. Iremos atendê-los de acordo com nossas possibilidades. E que a bondade de Deus esteja com você. Até a próxima!